Bom dia, irmãos. Ai, Jesus, vamos lá. 2 Timóteo 2,4, por favor, meus irmãos. Hoje eu tenho uma palavra no coração, uma palavra talvez um pouco extensa, pode cancelar o seu almoço, pode cancelar o que você está planejando aí para o seu domingo. Reclame com Deus. Mas eu clamo ao Senhor para que Ele me dê graça, para revelar aquilo que está no coração dEle. Eu acredito que seja algo muito do coração de Deus que eu tenho para trazer hoje. Mas eu gostaria que a gente estivesse bastante focado, não porque vocês não são capazes de compreender, mas porque eu talvez não seja o melhor comunicador e eu tenho talvez algumas dificuldades, eu tenho uma questão histórica meio ampla aqui. Então eu gostaria que a gente se concentrasse, né? Eu sou ruim para isso, mas na minha fraqueza que o Senhor vai se aperfeiçoar, né? Então, 2 Timóteo 2,4 vai falar assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o objetivo é agradar aquele que o recrutou. Meus irmãos, em 2 Timóteo, as cartas a Timóteo, é Paulo já no fim da sua vida, né? Queremos que seja talvez a última carta escrita por Paulo. Então, Paulo já na sua velhice, no seu auge de experiência, de maturidade, e ele escreve uma carta para Timóteo. Quem era Timóteo? O discípulo dele, um jovem discípulo a qual ele estava como se passando o seu cajado, passando o seu, o manto ali de porção, para que Timóteo seguisse aquilo que Paulo estava construindo, né? Paulo construiu no meio da igreja. E ele dá esse alerta para ele, que nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar quem o recrutou. Então, Paulo, quando ele escreve para Timóteo, parece que ele quer dar um caminho pela qual ele deve andar. E há semanas atrás eu ouvi, não sei se já quem ouviu, o Tassos Licurgo, que é um pastor, eu nem sei de onde que ele é, acho que ele é de Fortaleza, se eu não me engano. E ele é muito forte em apologética, e ele disse uma frase assim que realmente, né? Esses dias o Jamê, no retiro, falou que a doutrina do arrebatamento deu uma estragada na igreja, e eu concordo. E tem uma outra doutrina que eu acho que deu uma estragada em nós também, que é dizer que a igreja é um hospital. E o Tassos Licurgo que falou isso. E eu super concordo. Ele falou assim, a igreja não é um hospital, meus irmãos. A igreja não é. A igreja é um exército. Nós somos soldados. E por isso, nós não devemos nos envolver nas coisas dessa vida, porque o objetivo é agradar aquele que nos recrutou. Obrigado. Por que ele disse isso? Porque, meus irmãos, isso deu uma estragada em nós, porque a gente começou a achar que a igreja é lugar para ficar tratando as nossas feridinhas a vida inteira. E a gente fica cheio de dodói, de probleminhas com o irmão e picuinhas. E a gente acha que a vida inteira o Senhor precisa nos trabalhar, porque, nossa, eu não consigo suportar o Alcione. Não é fácil, eu sei, né? Não consigo aguentar o Mateus, também não é fácil, né? Mas, meus irmãos, deixa eu falar, dentro do exército, não sei se tem alguém aqui que serve, já serviu, que de carreira, sei lá como é que fala, é do exército. Mas dentro do exército tem um hospital de campanha. Ou seja, precisamos ser tratados. Precisamos ter feridas que são limpadas, que são tratadas, mas o objetivo nosso como povo de Deus não é ficar limpando feridas. Imagine nós no meio de uma guerra, e aí tem um soldado lá, soldado 14.524, é o Alcione, e ele passa a vida inteira no hospital. Super útil, super útil. Só incomodou os de médico. Vida inteira xaropeando os médicos. Então, meus irmãos, a vontade de Deus é para que venhamos. Quando criou-se esse pensamento de igreja em um hospital, é no sentido assim, se você está ferido, a igreja é um lugar que vai te acolher. E de fato é.
não quero de maneira nenhuma negar essa verdade. Se você está ferido, né, isso pode ser parte da nossa pregação, mas isso é uma pregação incompleta. Porque o que o Senhor quer fazer de nós é limpar as nossas feridas, para que das nossas feridas tenha poder para curar. E aí nós somos curados, nós somos tratados, e não pense que igreja é tipo um super mega, não é o sírio-libanês, que vai, né, é um negócio assim meio grosseirão mesmo, tipo hospital de campanha, vai tratar do jeito que dá e, vai para a guerra. Você vai meio mancando, você vai meio estrupiado, mas o objetivo é a guerra. E a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Porque existe um império das trevas que opera nesse mundo, na vida. E quando Paulo fala isso para Timóteo, ele dá duas coisas, ele está dando o caminho para duas coisas. Primeiro, Timóteo tinha uma identidade, ele era um soldado. E ele dá uma missão, um objetivo, que é agradar aquele quem chamou. E aí ele dá um alerta falando assim: se você tem uma identidade, você é um soldado, e você tem um objetivo, uma missão, que é agradar aquele quem te chamou, então você tem um alerta. Cuidado para não se envolver com os negócios dessa vida. Então, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa história como povo de Deus e entender como nós temos sofrido como soldados. Só que para mim chegar onde eu quero chegar, eu preciso contar a história toda. E sim, eu vou contar a história do Antigo Testamento inteiro. Deus te abençoe aí. Eu vou tentar resumir, lógico. Muitas histórias vão ficar para trás, obviamente, mas eu quero só criar uma linha. Por quê? Meus irmãos, eu quero chegar num período da história que está entre o Antigo e o Novo Testamento. Meu filho está fazendo bagunça aqui, né? Um sarna, mas preste atenção em mim, por favor. Entre o Antigo e o Novo Testamento, passam-se 400 anos e nós não temos nada na Escritura falando sobre esse período. E eu queria chegar nesse período para a gente entender algumas coisas que nós temos vivido hoje. Beleza? Paciência comigo, meus irmãos, mas vamos lá. A nossa história, para quem talvez começou a caminhar menos tempo, talvez não se lembre, começou num homem chamado Abraão. Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e a partir da descendência de Abraão, Deus falou para ele que a descendência de Abraão seria chamada de meu povo. Então, o meu povo, Deus falando, né? Meu povo começa em Abraão numa aliança, né, que ele teria descendentes como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Deus faz um juramento, uma aliança com Abraão, uma aliança unilateral. E Abraão tem Isaac, filho Isaac, tem seu filho Jacó, né? Isaac tem o seu filho Jacó. E a partir disso começa um povo de Deus ganhar volume. Porque Jacó tem 12 filhos, certo? Um deles era José. E José é vendido por um desses 12 irmãos para o Egito. E nesse período da história o mundo passa por uma grande fome. E José tinha sido um bom administrador no Egito. Então, todo aquele que é povo de Deus vai até o Egito, porque lá era o único lugar que eles teriam alimento, porque o mundo passava fome. Então, o povo de Deus que começou em Abraão já está lá no Egito, são em torno de 70 pessoas. E o povo de Deus, é a nossa história, meus irmãos. Nós fomos enxertados nesse povo. Então, eu estou contando a nossa história, preste atenção. Só que o povo ficou no Egito de 200 a 400 anos. Então, vocês imaginam que de 70, 200 a 400 anos, a galera fazendo filho, né? Não tinha métodos contraceptivos. Muita gente nasceu no Egito. E nesse período da história, já estou falando que o povo de Deus está em torno de 2 milhões de pessoas. Essa é essa é a nossa história. Nós estamos no Egito. E lá, o povo é escravizado. Eu estou contando a história bem por cima, porque senão tá louco, não vamos sair daqui quinta-feira, né? Mas o povo é escravizado. E Deus chama um libertador, tirar o povo escravo do Egito, chama Moisés. E Moisés, então, passa por alguns perrengues, mas um dia Deus
dá a graça de que todos esses 2 milhões, mais ou menos, de pessoas saia do Egito para uma terra que Deus prometeu. Começa a prestar atenção. Primeiro em Abraão, Deus chama um povo, só um povo. Vocês serão o meu povo. Em Moisés, na libertação do Egito, ele já fala assim: vocês são o meu povo e eu vos darei uma terra. Só que esse povo caminha no deserto por muitos anos, 40 anos, porque muitas coisas acontecem, mas nesse período, preste atenção na história, Deus coloca no coração do povo uma cultura. Como que ele faz isso? Ele chama Moisés para o monte e fala assim: Moisés, está aqui, eu quero que vocês sejam assim, assado, que vocês tenham esse coração, que vocês sejam assim e me vejam assado. Beleza? Então lá em Moisés, o meu povo, que foi feita aliança em Abraão, em Moisés a gente ganha uma identidade com leis, com uma moral, uma maneira de adorar, entendemos o caráter de Deus. Né? Até hoje nós temos crises assim, às vezes vemos essa crise, nós devemos ou não olhar para a lei? Devemos, meus irmãos. Eu não estou dizendo que nós devemos cumprir os requisitos todos da lei, mas toda a lei tem uma função pedagógica, porque é na lei de Moisés que nós aprendemos a respeito da moral, da cultura, da identidade de Deus. Outro dia, né, os pastores podem falar sobre como nós olhamos para as alianças, mas a lei é pedagógica. E enfim, o povo, então, passa 40 anos no deserto, mas vai para essa terra que Deus prometeu. Então, o povo de Deus, nesse momento da história, já tem o seu Deus, tem um tabernáculo onde Deus fala com eles, tem os seus sacerdotes estabelecidos, tem a sua cultura, a sua lei, tem a sua maneira de adorar, de oferecer sacrifícios, mas a galera fica insatisfeita, se levantam juízes para liderar o povo, eles ficam insatisfeitos, vêm profetas, eles ficam insatisfeitos, e o último profeta, que é Samuel, está liderando o povo e eles pedem um rei. Beleza, Deus vai e unge Saul, Samuel unge, né, Saul, depois ele depõe Saul e unge Davi, e Davi se torna o rei, que é o rei de referência para nós, como povo de Deus. Então, nesse momento da história, não sei quantos milhões já somos, estamos na terra de Israel, terra prometida, temos Davi como rei. Davi teve muitos erros, mas nós não medimos a nossa vida como performance, nós não medimos a nossa vida por pecados, nós medimos a nossa vida pelo relacionamento que nós temos com o Senhor, e por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele sonhou com um templo, mas por algumas questões, Deus disse para ele assim: eu vou construir o templo que você tanto quer, porém, seu filho Salomão que construirá, porque você tem sangue nas tuas mãos e não vai poder construir. Enfim. E Salomão assume o trono depois da morte de Davi, se torna rei de Israel, desse povo a qual pertencemos, fomos enxertados. E só que tem um problema, que aqui começa a grande crise do que eu quero falar. Eu ainda não cheguei no período que eu quero, né? Mas começa uma negligência a respeito da cultura e da identidade. O que Paulo estava falando para Timóteo? Vocês são soldados, não esqueça de agradar. É missão e identidade. Salomão negligenciou a cultura. Ele negligenciou a lei, ele negligenciou aquilo que Deus tinha como objetivo de imputar no coração do povo dele. E Salomão faz duas coisas terríveis, abomináveis para Deus. Primeiro, ele se casou com muitas mulheres de outros povos, e ele não poderia fazer isso, porque estava na lei de que eles não deveriam se casar com outros povos. Porque Deus tinha um plano para esse povo que ele chamava de meu povo. Mas Salomão se casa com muitas mulheres de outros povos. E aí vem o grande problema que Deus, na sua soberania, queria evitar. Outros deuses começam a ser adorados dentro do povo de Israel. Porque essas mulheres que vieram de outras nações trouxeram os seus deuses para Israel. E esse povo começou a adorar os deuses deles juntos com o Deus de Israel. Houve uma miscigenação, houve uma mistura de adoração. E Salomão constrói um reinado muito ruim. Bom, nesse período, houve um líder, uma figura muito importante no reinado dele, chamado Jeroboão. Jeroboão teve uma profecia sobre ele, dizendo que
ele receberia a maior parte das nações de Israel. Lembra que eu falei que Jacó teve 12 filhos e foi esses 12 filhos que foram para o Egito. Os 12 filhos deles geraram 12 tribos, né? Então, as 12 tribos de Israel, aqui nesse período em Salomão, ainda estão divididas em tribos. Israel era um conjunto de 12 nações, que são os 12 filhos de Jacó. E Deus diz para Jeroboão, que é esse líder de Salomão, falando assim: eu te darei 10 tribos. Salomão descobre a profecia, vai atrás de matar Jeroboão. Ele foge para o Egito e se esconde. Só que Salomão morre sem isso ter acontecido. E aí vem Roboão. Quem é Roboão? Filho de Salomão. Só que Roboão viu Salomão negligenciar a cultura e a identidade que Deus tinha colocado no meio do povo dele. E Roboão foi um péssimo rei. Ele colocou cargas de impostos muito altas, ele obrigava o povo de Deus a trabalhar de maneira escrava para construções de coisas do governo. Ele tinha um governo absolutista e principalmente as tribos da região mais de cima, mais a norte, eles começaram a sofrer muito, porque assim, não tinha como pagar imposto via Pix, né, galera? Assim, era tudo uma logística difícil para aquela... o reino de Israel fica em Jerusalém, que é na parte sul. Então, para a galera do norte, ficava muito mais difícil todas as cargas que estavam sendo impostas. Então, Roboão estava assim, apertando mesmo a nação de Israel. E aí eles se lembram de Jeroboão, que era quem? Um antigo líder, na época do pai dele, Salomão. E chamam ele de volta do Egito e falam assim: Jeroboão, nós queremos ir com uma comitiva, você será o nosso líder das 10 tribos do norte, para ir falar com Roboão, para ele diminuir as cargas nossas. Então, Jeroboão volta, né, já não tinha mais perigo de Salomão matar ele, e ele vai falar com Roboão. E ele chega lá e fala: Roboão, as cargas aqui estão pesadas, meu amigo. A galera do norte está sofrendo. O povo de Deus aqui, o povo está sofrendo. Roboão escuta aquilo e aí vai ter uma coisa engraçada aqui, né? Interessante para a gente se aprender, galera mais nova aí principalmente. Roboão vai para os anciãos, que eram os senhores que reinavam junto com Salomão, o pai dele, né? Os cabecinha branca. Ele vai lá e fala: e aí, Jeroboão está aqui. Quer que eu diminua as cargas? Os anciãos falam: diminui as cargas. Ouve eles, dê ouvido a eles. Mas daí, Roboão, inteligentão, né, espertão, nossa juventude é muito ímpita em coisas que não deveria, vai para os amigos dele. E aí, gurizada, né? E aí, gauchada, o que eu faço? Eles novos falaram assim: finca a bota, irmão. Põe mais imposto aí. Mas, que você vai dar ouvido para esses cabeça branca? E ele dá mais ouvido aos amigos do que aos anciãos. O que acontece? Roboão chega para Jeroboão e fala: ó, só porque você veio aqui, os impostos vão aumentar agora. Roboão fala: bom, então tá bom. Então, assim, eu tenho 10 tribos comigo que eu quero, que eu venho aqui defender. E assim, se não vai ter acordo, então me desculpa, mas nós vamos separar. E aí, Jeroboão vira as costas e vai embora. Roboão tenta guerrear. O que acontece? Deus manda uma profecia para Roboão dizendo assim: não guerreie contra os seus irmãos, porque o que está acontecendo é vontade minha. Então Roboão obedece e não guerreia. Mas aí existe uma ruptura nossa no povo de Deus. Então nós temos 2 reis aí. Roboão fica com o reino do sul, que é a tribo de Benjamim e de Judá, parte ali ao sul de Israel. E Jeroboão lidera o governo norte, 10 tribos. Talvez muitos aqui nem sabiam dessa história, do porquê que às vezes lá nos profetas, dos reis, vai falar a nação de Israel e a nação de Judá. Porque o reino foi dividido em 2 partes, o reino norte, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, liderado por Roboão. O reino do norte ficou a capital Samaria, e o reino do sul continuou a capital Jerusalém. Só que o que acontece? Samaria não tinha o templo ficava em Jerusalém. E aí Jeroboão vai, constrói 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, para que continuassem a adoração daqueles povos, porque eles estavam rompidos com Jerusalém e eles precisavam ter um lugar de adoração. Comecem a
linkar toda a história. Não dá para a gente separar Novo e Velho Testamento, tá, meus irmãos? É a mesma história. E o que acontece? Em 200 anos, mais ou menos, Israel fica dividido. Tribos do norte, tribos do sul. 210 anos. E beleza, a vida vai acontecendo, muitos homens são assassinados, reis são assassinados, nasce rei ruim, morre rei ruim, rolo, confusão. Nesse período vem o rei chamado Acabe, né, que é um dos principais da história, que casa com Jezabel, né, que era de um outro povo também, era do povo fenício. E já estava ruim a história, a cultura deturpada, e Jezabel trouxe a cultuação de Deus Baal, que era o deus da cultura fenícia. Nesse período, Elias era o profeta, só para vocês se localizarem no período da história bíblica. E a depravação da cultura, da aliança de Deus com Abraão e com Moisés, estava totalmente corrompida, meus irmãos. A corrupção moral, social, os profetas começaram a se levantar para falar assim: povo, se volte, vocês estão completamente perdidos. E nesse período, meus irmãos, surge uma grande potência mundial, que são os assírios. Os assírios se levantam como um império. E é interessante porque os assírios, eles vinham guerreando contra as nações e eles tinham uma maneira interessante de escravizar. Eles deportavam em massa toda a galera. E os assírios foram até a tribo de Israel, que são as 10 tribos do norte. E eles vão lá, conquistam aquela tribo, né, atacam e exilam. As 10 tribos são exiladas. Só que o que acontece? Eles tinham uma maneira de deportar o povo, dividindo eles espalhavam. Então pegaram todas as 10 tribos, os filhos de Israel, e deportaram de lá, tiraram de Israel e espalharam pelo mundo da época, né, contemporânea aos assírios, e espalharam. E aqui é interessante porque eu estou contando a nossa história, meus irmãos, eu estou contando a história do povo de Deus, não é uma história de um povo estranho, é a nossa história. E a partir dessa conquista dos assírios de todas aquelas terras, preste atenção, porque isso vai refletir lá na época de Jesus. O povo assírio porque o que eles estavam fazendo? Conquistando várias nações. Então eles deportaram o pessoal de Israel, só que deportaram para levar para as outras nações. Mas as pessoas dessas outras nações juntaram um catadão de cada lugar e levaram para onde? Israel, Samaria. Por que lá na época de Jesus os samaritanos são desprezados? Porque é um povo misturado, porque é um povo que é juntado de várias outras nações e levado para o povo de Israel. Aí a gente vai lá em João 4 e vê a mulher samaritana falando assim: você, judeu, vindo falar comigo? Essa é a explicação histórica pela qual isso acontece. Porque a Síria atacou o povo de Deus, deportou o povo de lá e levou outras nações para morar lá. Então, quem morava na Samaria não era mais o povo judeu. Por isso que eles até desviavam a rota para ir para outros lugares. Eles não passavam pela Samaria. É essa a explicação. A gente lê agora talvez João 4 entendendo melhor o contexto. E meus irmãos, o que acontece com esse povo é que a história some. Não se tem mais nada histórico do povo das 10 tribos como nação. Não estou falando que todo mundo morreu e não tem mais herdeiros de Ruben, de não sei o que lá. Estou falando que a história desses povos como nação não tem mais contexto histórico. Depois do extermínio assírio, não se tem mais carga histórica do povo de Deus das tribos do norte. E tudo o que acontece na história das nações é a partir da tribo do sul. Mas então tá, o reino do sul fica firme e forte. Os assírios dominaram só a parte norte. E a descendência de Davi continua reinando, só que assim, meus irmãos, a negligência, a perda de identidade, a perda de missão continua muito forte. E cresceu a idolatria, eles declinaram muito moralmente e espiritualmente. Nesse período a qual eu já estou entrando já é o profeta Isaías, que vem, né? O profeta Isaías é maravilhoso, a gente deveria ler muito
O livro de Isaías, são 66 capítulos maravilhosos. E 130 anos depois do extermínio do Reino Norte, surge uma nova potência mundial. Os assírios já não são mais os bambambãs do mundo. Surgem a Babilônia. E o rei, famoso entre nós, até a Sofia gosta de uma musiquinha lá do rei Nabucodonosor, é um maluco que ficou maluco. E o Tito, Nabucodonosor. Esse homem, Nabucodonosor, um rei, começou a ficar muitas forças militares. Ele começou a conquistar os povos que a Síria havia conquistado. E 130 anos depois do extermínio de Israel, do reino de Israel, o reino de Judá, o reino sul, é atacado pela Babilônia. E ele também tinha uma política militar, ele não matava todo mundo, ele não chegava, ele não era tipo John Wick, assim, sabe? John Wick, ele vem para acabar com todo mundo, Ele vinha para deportar o povo. E aí nós sabemos que o povo é deportado do Reino Sul para a Babilônia. Aí vem a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Banani, Bananã. E tinha uma outra questão interessante, que aqui começa o grande problema que eu quero chegar na história. Eles começaram uma miscigenação de culturas, a cultura judaica com a cultura babilônica. Vocês lembram que Sadraque, Mesaque e Abednego nem era o nome deles. Esse era o nome que eles ganharam quando foram para a Babilônia. O nome deles era Misael, Azarias e Ananias? Não lembro. Eu devia ter me preparado mais, Perdão, é que eu só estou querendo dizer que esse nem era o nome deles. Eles ganharam nomes, Daniel também ganhou outro nome. Então eles começaram a falar assim para o povo de Israel: olha, nós vamos deportar vocês para a Babilônia, mas vocês não precisam perder completamente a característica de vocês. A gente vai dar uma misturada na cultura nossa com a de vocês. E, inclusive, eles toleravam questões religiosas do povo. Vocês lembram que lá no texto de de Daniel, duas coisas da cultura judaica que mantiveram: o kosher, que era o quê? A comida judaica. Eles mantiveram o respeito, e eles mantiveram o Shabá, que era o descanso sabático. Mas apesar disso, tiveram seus nomes mudados, e gente, o povo babilônico, ele era politeísta, ou seja, eles não tinham problema com o judeu ter um Deus, porque eles tinham um monte de deuses. Era só mais um. Eles não estavam preocupados com eliminar a cultura judaica, porque eles tinham um monte de deuses, era só mais um na história. E nesse período que o povo foi atacado pela Babilônia, o templo foi destruído. Nabucodonosor foi lá no templo que Salomão tinha construído lá atrás e destrói esse templo. Mas quando o povo está lá na Babilônia, surgem algumas figuras que vocês vão se lembrar. Só um detalhe, muito importante. No período que eles estavam na Babilônia, não tinha mais templo. Porque o templo havia sido destruído em Jerusalém. A Torá, que era a lei de Deus, que era a lei, que era os primeiros capítulos, 5 capítulos da Bíblia, o Pentateuco, que é aquilo que Moisés escreveu e deixou para a nação judaica, para o povo de Deus, era a única figura que eles tinham para se apegar na lei, na cultura. E aí, lá na Babilônia, a Torá era aquilo que eles se apegavam para manter a sua cultura. Porém, ela era muito misturada ainda. Aí, meus irmãos, a Babilônia passa alguns anos e uma nova potência mundial domina o mundo. Os persas. E os persas atacam a Babilônia, conquistam aquele povo. E aí, Ciro, o rei da Pérsia, chega diante da Babilônia e vê que tem um povo esquisito lá, que não é nem babilônico e nem outra coisa assim completa, é uma mistura. Chega para eles e fala assim: quem são vocês? Eles falam assim: nós somos o povo de Israel e nós queremos voltar para a nossa terra. E aí Deus move o coração do rei da Pérsia, que é Ciro, e fala assim: tá bom, podem voltar para a terra de vocês,
E aí é o período onde vem Esdras, Neemias, Malaquias está envolvido, ou seja, nós já estamos acabando o Antigo Testamento. E aí ele libera, né? Tinha um líder que era descendente de Davi, que era Zorobabel. Ele libera esse cara para ir junto com Esdras e com Neemias voltar para Israel construir o templo. Aí vem aquela história que eles reconstruíam, né? Uma mão era na marreta ali no tijolo, né? Na pá, né? De construção, né? E a outra com uma espada, porque eles defendiam o território enquanto reconstruíam as muralhas de Israel. Eu não sei se você está conseguindo se situar completamente, é porque eu sei que tem muita história aqui que estou pulando, mas é para vocês entenderem. E aí, nesse período, a identidade do povo começa, de certa forma, a ser restaurada, a ser realinhada. Só que tem uma questão que acontece ali, que acontece toda vez na nossa história. Eles voltam a se corromper. E aí vem Malaquias e fala assim: os sacerdotes estão corrompidos, a religião está corrompida, os casamentos estão corrompidos, existe uma injustiça social. E aí vem aqui o negócio que a gente precisa entender. Qual que é a palavra que Malaquias traz para esse momento da história? Eis que eu vou enviar um mensageiro, e o Senhor a quem buscais virá o seu templo. Quando ele fala envia o mensageiro, ele está falando sobre um profeta que será levantado naquele período de corrupção moral, que vai anteceder o dia do Senhor. A gente sabe que essa figura vem lá em João Batista e ele antecede a primeira vinda do Senhor. Mas isso é um espelho, é um reflexo do que vai acontecer na segunda. Mas vamos seguir. E aqui, meus irmãos, eu terminei Malaquias. E aí? Se eu for pegar a Bíblia, eu vou começar Mateus. Mas existem 400 anos entre Malaquias, aquele período ali, né? Não é que Malaquias é literalmente a última escrita, né? Que não tem como a gente pôr a Bíblia numa linha do tempo assim, né? Neemias, Esdras, Malaquias, é tudo meio embolado no mesmo período. Mas aí, meus irmãos, eu queria contar uma história que não está aqui. Estão nos livros de história, que faz a gente entender muito bem quando a gente entra em Mateus. Então vamos lá, 400 anos, o que acontece? Vamos ver, meus irmãos, depois de um tempo o Império Persa começa a perder a força. A história conta que algumas revoltas populares começaram a acontecer e o governo persa, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, assim, eles eram muito ruins em algumas decisões administrativas e ele começou a ficar um império muito fraco. E surgiu então uma nova potência mundial com mais força do que a Pérsia. Quem? Macedônia, norte da Grécia. Deixa eu contar um pouquinho desse contexto que é importante, porque tudo que eu quero falar está nesse período. Eu nem comecei minha pregação ainda, vocês sentem na cadeira e esperem. Não, estou brincando, eu não vou exagerar tanto, mas assim, preste atenção que está aqui o grande ponto. Surgiu nesse povo, nessa nação, na Grécia, na Macedônia, que é a parte norte da Grécia, a filosofia. E o que acontece? O povo grego começou a entender que o mundo não poderia ser explicado por deuses. Tinha um povo que falava que era o Deus de Israel, e tinha um povo lá, que é essa cultura grega, que falava assim: Zeus construiu não sei o quê, Poseidon não sei o quê. E aí os gregos começaram a entender nesse período que essa cultura deles ela era meio estranha, não precisava se explicar o mundo só por causa da vontade de um Deus. E eles começaram a trazer a razão, e começaram a trazer o pensamento crítico para a explicação do mundo. E aí, surge um jovem chamado Sócrates, né, que ele falava, só sei que nada sei. Nossa, uau, grande pensador.
E ele começou a colocar a cultura do pensamento, da reflexão a respeito das verdades. E Sócrates treinou um discípulo chamado Platão. Platão, ele pensava que o mundo era assim, aquilo que a gente vê é totalmente imperfeito. O mundo é as ideias, o mundo das ideias é aquilo que de fato é a realidade, e o mundo das ideias é o que move o mundo imperfeito, que é o mundo real. E aí, voltava para esse pensamento crítico, analítico a respeito da história, da explicação das coisas. E Platão teve um outro discipulinho, que é Aristóteles. E Aristóteles, ele foi o criador do pensamento empírico, que é a explicação da razão da matéria por meio da observação e da experiência. Coisa que a ciência, até hoje, se você for pegar um cientista, ele vai se basear até hoje em questões de Aristóteles, de Platão. Enfim, esse é o mundo grego da qual nós estamos aqui no momento da história. Quem que era o rei da Macedônia? Filipe II. Só que Filipe II teve um filho, Alexandre. Com 13 anos, o que o rei Felipe fez? Falou assim, meu filho, deixa eu falar um detalhe importante. Felipe era um ótimo militar. Ele tinha os melhores generais ao lado dele nesse momento da história. Ele era um ótimo militar. Só que ele era grego, ele era o rei da Macedônia. Ele olhava para Aristóteles e falava assim, meu filho precisa estudar com esse cara. O que ele fez? Quando Alexandre tinha 13 anos, ele mandou Alexandre para ser criado com Aristóteles. Então Alexandre, o filho do rei da Macedônia, foi criado com Aristóteles, o pensador, o grande filósofo, o grande crítico daquele momento da história. E depois de alguns anos ele retorna, né, para o palácio, para o governo, e continua aprendendo sobre táticas militares, técnicas, né, e foi aperfeiçoando inclusive isso. E um dia o pai dele morre e ele assume o trono. Aí a Grécia, Macedônia, tem um rei altamente forte militarmente e altamente forte filosoficamente. E aí os persas já estão enfraquecidos, Alexandre o Grande monta um exército e fala assim, nós vamos dominar o mundo, né? O Pink e o cérebro, né? Nós vamos dominar o mundo. E ele era, só que, pense assim, né? Lembre das faculdades de hoje, né? O que Alexandre era? Um grande pensador, ele tinha uma filosofia de que ele não queria conquistar o mundo na base da botina. Ele queria conquistar o mundo na base do pensamento. E aqui entrou um problema muito grande. Ele não queria destruir nenhuma cidade. Alexandre o Grande nunca quis destruir uma cidade. Alexandre o Grande, Alexandre o Grande na história, tá? Não falei, né, o Grande, né? Então esse é o Alexandre. Ele não queria matar ele não queria matar ninguém e nem destruir nenhuma cidade, porque ele era um político, ele era um diplomata. Ele chegava com seus exércitos aqui diante do rei, num lugar, e falava assim, estou com o meu exército ali e tal, né? Dava aquela intimidade, mas falava assim, mas eu não quero dominar, não quero matar vocês. Eu quero colocar alguns líderes meus no meio de vocês. Vocês não precisam, porque assim, se ele fosse lá e botasse um líder, agora a Grécia tem aqui uma figura de liderança, poderia haver muitas revoltas políticas, sociais, e o povo podia se revoltar contra aquela liderança. O que ele fazia? Ele pegava um líder e colocava do lado do atual líder daquela nação. Então ficava o líder da sua nação, na sua cultura, junto de um líder da Macedônia. E o que Alexandre tinha no coração? Na intenção dele, ele queria integrar as culturas. Só que assim, o poder estava sobre o governo dele. E a Grécia começou a dominar o mundo, não na espada, mas na mente, na filosofia, na mentalidade, na cultura. E aonde que eles chegam então? Na Judéia. Lembra que eu estou no meio daquele período entre Antigo e Novo Testamento.
Já passou, aqui já não tem mais na Bíblia nada dessas histórias. Você não vai encontrar na Bíblia aí Alexandre o Grande. Tem lá nas visões de Daniel um apontamento para o dia que isso aconteceria. Mas isso está na história. E ele chega em Judá, naquele povo que havia se reconstruído, que havia reconstruído o templo. E Alexandre vem e fala assim, e aí, vão se render? O que o povo de Israel fala? Sim, nós vamos nos render, nós não temos força. Claro, foi da vontade de Deus que isso acontecesse, né? Mas não existe na história uma guerra de oposição do povo de Deus ali da Judéia contra o governo de Alexandre o Grande. E aí entra o período helenístico, ou o período de implantação da cultura helênica, que isso é história, isso não é teologia, isso é história. O que significa helenes? Significa modo grego de se viver. Por isso que a gente chama período helênico, ou período helenístico, né, da cultura helênica. E o que foi o helenismo? Qual foi esse período da história? Onde a fusão grega, da cultura grega, foi dominando os povos e foi misturando a maneira de se pensar. E aí todo mundo virou helenista. Virou um período helenístico, por quê? Porque todo mundo misturou a sua cultura com a cultura grega, de se pensar, de ter a razão. Quem já ouviu falar em Alexandria, né? Alexandria até hoje é uma cidade no Egito, mas haviam várias Alexandrias. O que eram as Alexandrias nesse período? Alexandre o Grande colocava cidades de referência. Olha como agora as histórias do Antigo e Novo Testamento já começam a fazer bem mais sentido. Porque Alexandria, por exemplo, era a Antioquia, era uma Alexandria. E Esmirna, quem lembra de Esmirna lá em Apocalipse? Era uma Alexandria. O que eram as cidades de Alexandria? Eram lugares onde eles mantinham centros administrativos, centros comerciais e centros culturais e intelectuais. Então, Alexandria se tornava a referência da cultura grega para disseminar o pensamento para as outras culturas. Não gostou da pregação, mas vamos lá. E olha que interessante que a história fala. Alexandre, quando ele conquistou o Império Persa, algumas coisas ele achou bem interessante no Império Persa, ele não quis eliminar, porque ele não era um exterminador de culturas, ele era um agregador de culturas. E quando ele olhava para os reis persas, ele via luxo, ele via aqueles reis cheios de pompa, as arquiteturas da Pérsia eram muito refinadas para a época, os jardins, né, a história fala que os jardins persas eram muito refinados. E Alexandre traz para a cultura grega uma pompa de ser. E é por isso que até hoje, nós temos um buraco entre a nobreza e, sei lá, o baixo clero, o proletariado. É os ricos e os pobres. Porque começou a ser muito forte isso na cultura grega, dentre o luxo, a pompa. Né? Outra coisa, Alexandre o Grande, já politeísta, ele entrou para dominar o governo persa, que também era politeísta. E Alexandre o Grande viu que não era bom ele atacar os deuses dos outros povos, porque ele poderia provocar guerras. Então ele falou assim, vamos ser diplomático, fica com o seu Deus aqui, eu fico com o meu, a gente dá uma misturada, a gente dá uma juntada no que você pensa, no que eu penso, e aí eles criavam uma síntese cultural mundial. E assim, Alexandre o Grande, ele tinha mesmo assim um desejo de que o mundo fosse unificado na sua cultura, fosse tipo uma culturona. Tipo, ele não gostava muito de olhar para uma nação e ver tal coisa, outra tal coisa, ele queria que todo mundo pensasse igual. Isso se parece um pouco com os dias de hoje. Nós e eles. Muita coisa é parecida. Se eu puder, eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos a respeito do que eu estou dizendo, porque eu estou falando sobre os dias de hoje. Mas tudo bem. Enfim, já estou terminando a parte histórica, mas assim, os judeus foram completamente
doutrinados pelo pensamento grego. Quem já ouviu falar na Septuaginta? O que é a Septuaginta? Os judeus, eles perderam tanto a característica deles, que na época, algumas épocas depois de Alexandre o Grande, não foi Alexandre o Grande que fez o período da Septuaginta, foram anos depois do governo macedônico, tá? O povo judeu perdeu tanto suas características, os seus nomes, que eles não sabiam mais falar o hebraico. É a mesma coisa que a galera do Brasil ser dominada, sei lá, pelos americanos, aqui os Estados Unidos vêm, e depois de um tempo a gente perdeu tanto a nossa cultura que nem português a gente só fala inglês. E aí a Septuaginta é o quê? O rei da Macedônia pegou 70 pessoas que sabiam falar ainda o hebraico e traduziram as escrituras do povo judeu, ou seja, a Torá e profecias, eles traduziram para o grego, para que o povo pudesse ler, porque os judeus perderam tanto sua identidade que eles nem sabiam mais falar seu idioma. Isso foi o que Alexandre o Grande fez no período helenístico. Ele tirou a cultura do povo. Só para lembrar, que eu comecei o texto falando, o bom soldado não se embaraça com as coisas da vida e nem esquece de agradar aquele que o chamou. Não foi isso que Paulo falou? Preste atenção. Tá, calma aí que eu me perdi aqui. Nesse período, algumas coisas entre o povo judeu ficaram muito fortes. Por exemplo, eles começaram a questionar a vida após a morte. Por quê? Porque a cultura estava uma bagunça. Eles começaram a duvidar de anjos, de espíritos, e eles começaram a negar a interpretação da lei mosaica. O povo de Deus, o povo judeu, estou contando a nossa história, meus irmãos. É nesse povo aqui que a gente foi enxertado. E aí, meus irmãos, olha que interessante. Nesse período da história, olha como o Novo e o Velho e o Novo Testamento não podem ser separados. Nesse período da história começam a surgir correntes de pensamento judaico. Surge uma corrente que defende a interpretação da lei na sua plenitude. Surgiu lá uma galera no meio do povo judeu, desse povo misturado já no período helenístico, né, da cultura helênica, falando assim, não, nós precisamos olhar para a Torá, nós precisamos obedecer, nós temos uma lei, e surgiram os fariseus. Opa, nós já estamos começando a entrar no período aqui, Jesus está entrando na história. Mas não foram só os fariseus, eles não tinham só esses defensores da lei na sua essência. Surge também uma outra corrente, preste atenção. Um certo povo falava assim, nós precisamos mesmo, gente, presta atenção, porque isso aqui é para os dias de hoje. Nós e eles aí, preste atenção, porque é muito sério o que esse povo fez naquela época. Teve um povo que olhou para a lei e falou assim, realmente a gente precisa olhar para a lei e tal, mas nós também precisamos nos envolver com os poderes políticos. Nós precisamos estar envolvidos na política, porque sem política a gente não vai conseguir disseminar a nossa cultura, nós vamos se perder. E aí surgem os saduceus. Eles que criaram os sinédrios, os saduceus, porque eles tinham a lei, mas também tinham envolvimento de governo. Quando Jesus foi preso, ele foi levado para onde? Para os líderes religiosos, certo? Mas eles eram líderes do quê? Políticos. Porque os sinédrios, eles pegaram, o povo saduceu, ele pegou a cultura judaica e falou assim, não, peraí, está bagunçada, o governo grego aqui bagunçou, então eu quero que proteger a Torá, só que eu quero também um envolvimento político. Olha que bagunça eles fizeram. E aí surgiu mais um grupo. Aí os emburrados foram para perto do mar, se isolaram, falaram assim, eu não quero me envolver com nada. Eu não quero me envolver com isso. Eu não quero saber de política. Eu não quero saber de lei. Não, da lei sim, mas assim, eu não quero saber do radicalismo da lei, né? Porque eles chegavam a matar pela lei. Surgiram os essênios, os isolados, os que viviam fora da comunidade. E surgiu um último grupo, olha como Jesus está completamente envolvido. Simão, um dos discípulos, era Zelote. O que é Simão Zelote? Muitos talvez já leram isso e nem sabem. O Zelote é um grupo que nasceu nesse momento da história, entre o Antigo e o Novo Testamento, rebeldes que lutavam contra o domínio de qualquer estrangeiro.
rebeldes que não queriam deixar que Israel fosse dominado por qualquer povo. E esse é o cenário, meus irmãos, que a gente carrega por 400 anos. Cidades helenísticas, as famosas Alexandrias, com sinagogas sendo centro de ensino a respeito de Deus, só que tem um problema. Era sobre Deus e mais alguma coisa. Era sempre sobre Jesus, era sempre sobre Deus, o Messias e mais alguma coisa. Muitos ali, eles até mantiveram a identidade deles judaica sem o templo. Por exemplo, os essênios. Eles não iam para o templo. Ou seja, o templo não era a única figura judaica de tradição religiosa. Só que nesse período, 175 anos antes de Cristo, o pensamento judaico e a filosofia grega, ela estava muito, mas muito misturada. Você já não sabia mais diferenciar o que era judaico e o que era grego. E aí surge um imperador, né, o rei, né, do Império Grego Macedônico, que é Antíoco IV. Esse rapaz tentou fazer com que a cultura judaica fosse mais apagada ainda. Pensa num contexto onde a cultura judaica foi devagarzinho sendo diluída. O que é diluída? Você vai lavar a roupa lá com sabão concentrado, vai vir lá para você pegar uma parte de sabão concentrado e, 5 partes de água. Ou seja, você vai diluir. Como que você dilui água? Jogando outras coisas para aquilo que estava concentrado. E aqui a filosofia já havia jogado tanta coisa, só que não é água não. A filosofia jogou gasolina, jogou, bituca de cigarro, tudo que é porcaria na cultura judaica. Só que Antíoco queria tirar todo o resto, o pouquinho do sagrado que havia, ele queria tirar. E aí ele invadiu Jerusalém com guerrilhas aí agora, estou falando de um período de 160 anos antes de Jesus. Ele invadiu Jerusalém, saqueou o templo. O templo já estava corrompido, mas nesse período ele roubou tudo que era sagrado. E ele fez uma coisa terrível para o povo judeu. Ele levou porcos para serem sacrificados. O que o porco é para o judeu? Um animal completamente impuro. A abominação. Um animal assim completamente impuro para a tradição judaica. Então ele queria fazer o que os povos fazem hoje. Meus irmãos, o que o povo quer fazer hoje? Ele quer jogar na cara do... Bom, depois eu chego nesse ponto. Vamos lá. E Antíoco IV pôs porcos queimados sobre o altar e profanou completamente o templo judaico. E aí começou vocês já ouviram falar nos Macabeus, né? Macabeu não é coisa ruim. Pessoal. Deus o livre, lê Macabeus, Deus o livre, lê. Macabeus, o que foi? Nesse período da história, um jovem, filho de um homem determinado, né, um jovem chamado Judas Macabeus, ele olhou para o templo sendo profanado e falou assim, não, peraí, galera, peraí, o negócio já estava ruim, mas agora está de sacanagem. E ele criou uma guerrilha do povo de Deus para lutar contra o governo ali de Antíoco IV, que bagunçaram tudo. E Deus foi com eles. Deus estava na guerra de Judas Macabeus. O nosso Deus, o Deus de Israel, estava com eles, mesmo sendo um povo muito menor, de muito menor expressão militar. Venceu muitas batalhas com exércitos muito maiores e reconquistaram Jerusalém, purificaram o altar, consagraram novamente o Senhor e realinharam a identidade do povo de Deus e a missão do povo de Deus. Mas, mais uma vez, a gente foi diluindo aquilo que havia sido reconcentrado. Aí sim, mais ou menos uns 20 anos depois disso,
Tá, tem o Hanukkah. Hanukkah também não é coisa para nós... Tá amarrado, irmão. Hanukkah é uma festa que comemora a revolta dos macabeus, a revolta dessa conquista de Judas Macabeus, tá? Não estou falando para você comemorar necessariamente, mas também não precisa desprezar. O Hanukkah é essa história. Só que 20 anos depois disso, cresce um outro império, que é o império... Muito bem. Tá ligado, tá sabendo mais que eu. E lá em Corinto, olha como aqui é, os negócios já estão totalmente ligados. Estou falando de Corinto, nós não temos uma carta aos coríntios. Corinto é um lugar aonde? Na Grécia, meus irmãos. Do governo macedônico. Que já havia sido. E os romanos conquistam, porque daí é uma nova potência mundial. Vocês percebem que Deus permite que ao longo da história as potências mundiais dominem mesmo? Preste atenção, vou falar de novo. Vocês percebem que ao longo da história, Deus permite que potências mundiais dominem? E Deus permite que a cultura dessa potência mundial perpetue? De uma certa maneira, até que a vontade dele venha a se cumprir? E o período helenístico, esse período aqui da Grécia, teve mais aí uns 80 anos aí, e aí se encerra o período helenístico, em 60 anos mais ou menos antes de Cristo, e aí Roma se torna a grande potência mundial. Quando Jesus nasce, quem que era o imperador? Roma. Quem que era o império que dominava? Roma. Qual que era o centro, talvez, da maioria das coisas, de muitas questões militares e centros administrativos? Corinto. Por que Paulo escreve aos Coríntios? Porque lá era um povo que sofria completamente uma cultura deturpada de anos. Tá. Por que eu trouxe tudo isso? Eu contei a história do Antigo Testamento inteiro. Você viu que eu vim carregando a nossa história como povo de Deus, até Jesus, para dizer que a segunda vinda do Senhor é semelhante à primeira. Quer dizer, vai ter muito mais coisas e muito mais glória, mas o cenário vai ser o mesmo. E sabe, meus irmãos, Jesus, eu quero de uma forma muito humilde trazer algumas coisas aqui, de verdade. Mas Jesus, ele vem para revelar o reino. Estou falando da primeira vinda, tá? Jesus, quando ele nasce e começa o ministério dele, ele vem apresentar o evangelho do reino numa cultura completamente deturpada, meus irmãos, completamente bagunçada, diluída. É assim, um fundinho da lei de Deus com um monte de coisas, porcaria. Igual eu falei, né? Pegaram ali um pouquinho de sabão e colocar gasolina, bituca de cigarro e camiseta do Corinthians, tudo que não presta. Que bobagem. Meus irmãos, a segunda vinda do Senhor é semelhante à primeira. Jesus, quando ele voltar, ele vai encontrar uma religião falsa. Deixa eu falar sobre duas consequências do Império Helenístico. A primeira, a perda doutrinária. Você sabe o que são agnósticos? O que é um agnóstico? Agnóstico não é ateu. O que é um ateu? Se você chegar para um ateu e falar assim, Deus existe? Você crê em Deus? Eu falo assim, não, Deus não existe, conversa a tua história. Tua história é tua. Né? O que é um agnóstico? O agnóstico é alguém que fala assim, olha, eu não sei muito sobre a vida. Eu não tenho capacidade de fazer essa leitura. Então assim, eu acho que até existe. Deve ter um Deus, deve ter uma força maior. E mistura um monte de elementos. E meus irmãos, essa semana eu escutei uma coisa que feriu meu coração. Não sei se alguém aqui conhece, existe hoje um rapaz, eu acho que ele é filósofo, acho que ele é biólogo, chama Pirula. Quem já ouviu falar nele aí? Ele defende fortemente, tinha que ser, né? Gabriel. Não, mentira, eu também escuto muitas coisas. Até esses dias ele sofreu um AVC, né? A igreja estava orando por ele. Mas o que ele é? Um defensor do agnosticismo,
das visões ateístas e agnosticistas. E ele disse uma frase que, rapaz, arrebentou meu coração. Ele estava falando com o Tassos Licurgo, esse cara que eu citei antes, que é um pastor. E ele falou assim: Tassos, você sabia que a maioria dos cristãos que falam que são cristãos no IBGE, eles são agnósticos? Porque eles não sabem da fé que eles professam. E o Tassos falou: é verdade. Meus irmãos, o cenário é terrível. O que esse cara está falando? Ele está falando assim: meus irmãos, eu ando o Brasil inteiro ouvindo, discutindo, ele é a favor da discussão. Pirula não é um cara que sai batendo, assim, xingando todo mundo, ele é um cara que senta e conversa, tá? Não é? É um ateu, é um agnóstico que conversa, que pensa, que discute. E ele falou assim: eu discuto com pessoas no Brasil inteiro, e tudo que eu vejo é que a maioria dos cristãos, quando começam a defender sua fé, descobrem que são agnósticos. Creem que existe um Deus, mas nem sabem quem Ele é. Nem sabem a razão da sua fé. E aí eu me lembro de Pedro falando assim, na carta de 1 Pedro: santifique-se a Cristo no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da sua esperança, da esperança que vocês têm. E sabe, meus irmãos, a gente não está preparado para explicar a nossa fé nem para o Estado, porque você sabe que o Estado vai apertar, né? Nós não podemos ter uma visão linda de que os dias vão ser de rosas daqui para frente. O Estado vai apertar. Será que nós estamos preparados para defender a nossa fé? A palavra de Mateus, lá, quando Jesus sobe no monte, faz talvez a sua maior pregação, ele fala assim: bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque desses é o reino. Será que nós realmente vamos ser perseguidos? Eu acho que poucos. Porque a cultura helenística está enraigada no nosso meio, meus irmãos. Outra coisa que o período helenístico trouxe para nós é a secularização do mundo. Lembra que eu falei que Alexandre, ele via o luxo, ele via assim a pompa, e manteve isso no coração do povo? A secularização é algo que distrai o nosso coração. Quando Jesus chegar, voltar, a segunda vinda de Jesus, ele vai encontrar perda de doutrina, ou seja, agnósticos. Pessoas que nem sabem o que pensam. Chama Jesus de Jesus uma hora, outra hora chama de Genésio. Fala que uma hora Jesus é Deus, fala que outra Jesus não é Deus. Fala que... tanta coisa. Ele vai encontrar pessoas que ao perguntarem a razão da sua fé, eles não vai saber nem de que caminhão caiu. Desculpa, meus irmãos, mas eu estou subindo a régua. Eu estou subindo a régua mesmo. Não é por causa de mim, eu quero com muita humildade, de verdade. Romanos 12 vai falar assim: não vos conforme com os padrões desse mundo. Duas coisas para a gente estar alerta. Primeiro, saber a razão pela qual nós temos a nossa fé em Jesus. E a segunda, não se conformar com os padrões do mundo. Meus amigos, meus irmãos, do meu coraçãozinho, nós vivemos na Alexandria. Nós estamos na Alexandria. Gente, a gente está numa era terrível de filosofia. Eu vou tentar terminar o mais rápido possível, mas tem acho que umas 4 páginas ainda. Nós vivemos uma era de positivismo, uma era de assim falsas terapias, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu estou achando muito engraçado as propagandas que estão acontecendo, porque vem um cara assim, do nada, você está assistindo lá, sei lá, você está vendo a pregação do Silas Malafaia no YouTube lá, do nada aparece um cara assim: pá, coloque R$2 aqui, amanhã vai virar 500, basta você pôr na roleta do não sei o quê. Gente, o mundo tá burro, ele acha que você vai pôr R$2 e no outro dia vai virar 500 por causa do tigrinho. Sabe por quê? Porque a cultura que foi colocada em nós é uma cultura fácil. Uma cultura fácil. E sabe qual que é o problema? Nós estamos inseridos nisso também. A cultura da facilidade. O caminho já não é mais a cruz. Essa semana nós estávamos conversando, eu estava conversando com alguns amigos, e nós estávamos falando que o grande problema da igreja hoje é que o evangelho ele se tornou parcial. É um pedaço do evangelho que é pregado. Te deixa a cruz é muito pesada. O arrependimento é pesado. Você ser radical, deixa quieto, porque você vai morrer, entendeu? Né, o Marco Teles falou na pregação dele, não sei das qual, ele falou assim: gente, um cara que é convicto, um cara que vai
mudar o mundo não é quem está disposto a matar, não. É quem está disposto a morrer. E, tá crescendo muito forte a facilidade das coisas. É botar R$2 num dia para o outro ter 500. E, assim, um afago do ego. E isso está no nosso meio, meus irmãos. Isso está na vida, no cristianismo. Que eu nem sei se eu posso chamar de cristianismo, essa falsa religião que a gente tem vivido. E, assim, está crescendo uma era da informação. Eu tenho falado muito isso com o presbitério, que está crescendo a informação. Nós somos a era da informação. Nós temos acesso a muita informação, só que, meus irmãos, está sendo disseminado muito sofisma. Está sendo disseminado muita mentira. Tem muito teólogo do YouTube. Tem muito teólogo do... Né, tem o Iago lá que ele fala, teólogos do Twitter, né? Você sabe uma coisa que está vindo uma defesa muito grande, meus irmãos? Uma teologia da inerrância parcial. Tá? O que é a inerrância bíblica? De que nós, como povo de Deus, esse povo, nós cremos em 100% do que está aqui, certo? Nós não cremos em 100% do que está aqui? Isso se chama inerrância bíblica, que nós olhamos para ela e nós entendemos que existem algumas questões teológicas, de tradução, de interpretação. Desculpa, pessoal, é meu filho. Só que assim, hoje está surgindo uma corrente de pensamento que a inerrância ela é parcial. Cuidado, meus irmãos. Há uns anos atrás, surgiu fortemente no neopentecostalismo a prosperidade. Que nós batemos nela, né? Deus o livre, dá dinheiro por... citar nomes. Só que, meus irmãos, sabia que a gente piorou a história? Preste atenção. Nos últimos anos, Deus levantou alguns pastores, alguns jovens, para defender a teologia coaching. A teologia do mindset. A teologia do Pablo Marçal. Vou falar. Depois vocês briguem comigo. Depois, assim, vocês resolvam comigo, com Deus, sei lá. Mas depois vocês podem me bater, eu vou apanhar quieto. Mas o que importa é que eu vou falar. Gente, nós estamos na era da autoajuda, o que é pior do que a prosperidade. Porque a prosperidade, pelo menos, você falava assim, Deus, aqui, ó, tá aqui meu dinheirinho, mas o Senhor me abençoa. E aí falava assim, não, tá mais dinheiro, me abençoa mais. Agora não, é a gente que se abençoa. É a gente que tem uma performance para ser abençoado. É a gente que faz porque a gente mesmo vai conquistar. O Pedro Pamplona, né, que é um desses pastores jovens, aí, ele estava explicando que... Eu estava ouvindo, né, ele falando que a prosperidade, ela pelo menos ela seguia uma lei da semeadura. Não estou falando que é certo, tá? Mas pelo menos ela seguia. Se você planta, e Deus faz frutificar, né? Nem isso tem mais. Na nossa mente, dos dias de hoje, nós removemos todo o protagonismo de Deus e corremos para a autoajuda. E corremos para as terapias, né? A Isabela, minha esposa, é psicóloga, e você fica de cara com isso, você fica bobo em ver como que as pessoas... Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, rapidinho, não quero me perder. E aí ele foi numa psicóloga e ele falou assim, cara, eu nunca mais volto, porque assim, eu sou todo podre. Eu fui lá e ela disse que eu sou capaz de me mudar. Eu falei, eu não vou lá não, porque se depender de mim, é uma pessoa que tem uma revelação do evangelho, é uma pessoa que foi batizada, que entende. Ele falou assim, não vou não. Toda pessoa que falar que eu vou conseguir em mim mesmo, eu estou fora. Mas isso é raridade hoje. E sabe, meus irmãos, Deus abençoa quem tem alta performance, né? A performance, eu fico vendo assim, como que a gente mede se o Mateus ele é crente ou não. Eu vou olhar para o Mateus, já sabemos a resposta, né? Mas tá. Eu vou olhar para o Mateus e vou ver qual que é a performance dele. Assim, se o Mateus ele tem bastante leitura, se o Mateus ele tem uma boa... sei lá, uma forma de falar, se é bonito não dá, mas tá, se é bonito, se ele se veste bem, se ele prega bem, né? Se ele dá o dia, passamos a fase, né? Mas tá. Só que lembra de Paulo, quando ele está passando o currículo dele? Fala assim, eu nascido no 8º dia, circuncidado no 8º dia, fariseu, romano, né? Um rolo, confusão. Ele fala assim, eu deixei tudo isso para trás. Parece que Paulo,
Parece que Paulo está fazendo assim, ó, pegando os troféus dele e colocando abaixo, né? Até eu estou falando do mesmo texto que eu vi o Pedro Pamplona e mais alguns falando. Pedro não está fazendo isso. Paulo não está fazendo isso. Ele não está pegando os troféuzinhos aqui, judeu, não sei o quê, romano, não sei o quê. Ele não está fazendo isso. Ele está pegando esses troféus e está tacando longe, está falando assim, isso eu considero como esterco. Não é isso que ele fala? Então, assim, gente, a vida com Deus não é sobre a gente abaixar a nossa glória, é sobre a gente esquecer qualquer glória que a gente possa ver em nós. Então, o autoajuda é terrível. Sabe, a gente está vendo uma teologia meio, não vou citar nomes assim, mas meio marçal, de que a gente vai reinar. Né? É a Alexandria dos dias, né? Que nós vamos conquistar. Né? Tipo, sim, super Jesus isso, né? Parou no madeiro. Que nós vamos... existe uma teologia dos 7 montes, que essa, sim, há muito tempo você fala de Jesus, de que todo cristão tem que estar em todas as esferas da sociedade. Eu entendo. Que beleza, precisa ter pessoas na política, nas esferas da sociedade, porque aqueles irmãos precisam ouvir o evangelho. Mas não é sobre isso que eu estou falando sobre esse reinar, sobre esse conquistar, sobre a ênfase, de que nunca Jesus ensinou isso. Nunca Jesus ensinou isso. Jesus ensinou a gente sofrer calado, sobre a gente se manter firme. Ninguém mais quer apanhar. Essa é a grande verdade. Nós temos poucos homens e mulheres que são posicionados. Pessoas assim que não mudam a fé. Né? Ontem eu estava falando com o Mateus, ele estava falando do Charles Kirk, que foi assassinado. Eu não conheço muito o Mateus, já ouviu mais, eu vou falar o que ele me vendeu, né? Então, se ele me vendeu uma porcaria, depois vocês brigam com ele. Mas ele falou assim, que qual que é a questão do Charles Kirk? Você não pega nenhum discurso dele brigando. Você pega todos os discursos dele se posicionando. Hoje em dia, poucos homens são assim. Sabe por quê? Porque ele apanhava calado. Só que ele nunca abriu mão dos princípios cristãos. Ele ficava quieto. A pessoa vinha, não, porque o aborto, não sei o que lá. E ele falava, o Senhor, as escrituras falam isso. E é isso que eu penso, é isso que eu defendo. Eu não batia. Só que hoje tem pouca gente disposta a apanhar, tem muita gente querendo bater. Só que tem um problema, você vai enfrentar alguém mais forte. E aí, se você não está disposto a bater, você vai apanhar até morrer. Sabe, esse negócio, eu estava dando, quando eu montava isso aqui, eu fui por curiosidade no YouTube. É uma plataforma só, eu não tenho rede social, não tenho outras coisas, então o YouTube era o único lugar que eu poderia ver. E eu fui ver quantos seguidores o Convergência tem. Convergência, Montemor, uma escola de teologia, muito referência. Somos abençoados como nação por eles, muita coisa. 45 mil seguidores. Fui ver o 2 dedos de teologia. Não, brincadeira. Iago Martins. Pedro Pamplona. 997 mil. Melhorou, né? Quase 1 milhão. Eu fui ver o Defesa do Evangelho, bem antigo esse canal. Tinha o Paulo Júnior que defendia e tal. 1.900.000. Opa! Melhorou. A galera prega muita verdade nesse canal. Fiquei feliz. Aí fui ver o David Leonardo. 10 milhões. Sabe por quê? Porque ele prega o que você quer ouvir. Sabe por quê? Porque ele não eliminou o cristianismo, não. O David Leonardo pegou, ele fez igual Alexandre o Grande. Ele fez igual o Pablo Marçal. Ele pegou um verdadeiro cristianismo e diluiu. Falou assim, é mais fácil. Perdão falar, estou citando o nome aqui, depois o presbitério me defenda. Mas eu não vou deixar de falar. E sabe o que é pior? Nos nossos celulares estão correndo vídeo de David Leonardo. Não é porque ele é bonito, né? Ele senta numa cadeirinha assim, né? Ele usa um óculos bonito assim, né? Ele é igual, o Arthur tá bonitão hoje, né, Arthur? Né? O Arthur tá bonitão hoje ali, né? Ele vem bonitão, igual o Arthur tá, senta numa cadeirinha, põe assim e fala só coisa bonita. Você é o ponto fraco de Deus. Roda aqui para eu achar. Onde é que está isso aqui? Perdão, gente, perdão. Eu sei que talvez você goste do David Leonardo e eu quero com muita humildade dizer, cuidado, porque nós vivemos Alexandria. Esse não é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. Esse não é o verdadeiro evangelho. Se você
Se você está se sentindo acusado, então assim, vamos para as Escrituras. Tem muita mentira sendo disseminada no meio de verdades cristãs. Tem muita coisa, esse evangelho coach, esse evangelho do... Já estou terminando, em nome de Jesus. Sabe, tipo assim, vocês lembram quando Jesus foi tentado no deserto? O que o inimigo trouxe para tentar ele? Foi o Alcorão? Foi a Bíblia, foram as Escrituras. Então nós precisamos entender o que as Escrituras nos apontam sobre os últimos dias, porque o Satanás, a Alexandria, ela vai nos tentar com as Escrituras, esse evangelho da autoajuda, de você consegue, de você se esforçar. A Bíblia fala assim, ó, ame a você mesmo. A Bíblia não fala para a gente se amar, porque fala assim, ame ao próximo como a si. Como é que você vai amar o outro se você não se ama? Não fala isso. É isso que o evangelho coach fala, para você se amar a si. E aí eles usam um texto bíblico. Aí a Bíblia fala assim, negue-se a si mesmo. Sabe, eu fico imaginando a gente lá no deserto, como Jesus foi levado, e aí vem alguém e fala assim, queridão, flor, amado, Jesus falou para você amar a si mesmo, se joga daí. O que a gente teria que fazer? Mas também está escrito, negue-se a si mesmo. Mas, nós vamos pular. Perdão, mas muita gente vai pular. Eu falo assim, você é o protagonista da sua história. Eu estou pegando frases desse contexto. Você é o protagonista da sua história, né? O cara, é lindo, né? Lindo o cara. Vocês vão me odiar, eu sei. Vocês não estão bravos comigo, eu sei que estão. O David Leonardo, vocês iam gostar. O David Leonardo, ele ia vir com um óculos bem mais bonito que o meu, com uma roupa bem mais bonita que a minha, um cabelo todo, né? Ele ia dizer para você que você é o protagonista da sua história. Olha que lindo. Eu venho dizer que não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Sabe, tem outro texto, né? Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, de não causar dano. Não é isso que fala em Jeremias? Mas assim, Jesus fala assim, busca o reino, o resto eu que faço. Sabe como usar as Escrituras tem sido um problema, um buraco para a vida cristã? Sabe, sucesso é sinal de fé. Sucesso é sinal de fé. Então, quem tem fé conquistou os 7 montes. Tem dinheiro, é bem visto. Mentira. Mentira, porque eu quero fazer aqui uso do que Paulo disse para Corinto, Grécia, povo que veio da cultura helenística. É na fraqueza que o poder do Senhor te aperfeiçoa, meus irmãos. Você não precisa ser centro de nada. Inclusive, nem seja, porque você vai se arrebentar, meus irmãos. E isso não é aqui, assim, sabe? Isso não é na Grécia, isso não é na razão, isso é aqui, sabe? Isso é aqui. E aí, meus irmãos, eu quero lembrar que Mateus 24, Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, vai falar que nos últimos dias, ele vai encontrar um povo que é enganado, porque vieram falsos profetas e distraíram, dormiram com envolvimento na vida civil. Volto para Timóteo. Um bom soldado não se envolve na vida civil. Tem um negócio só assim, eu estou encaminhando para o final, que é, nos últimos dias, o homem não suportará essa doutrina. Eu sei que um discurso como o meu vai ser odiado. Pode me odiar. Não tem problema, porque isso está na palavra, que a sã doutrina ela vai ser desprezada, ela não vai entrar na mente. Ela não vai entrar na mente. As pessoas vão olhar e falar assim, o que esse piá aí, esse gordo aí está falando aí, nem sabe, eu gosto do que prega que é shapeado. O que esse ruim pra caramba falar, não sabe se comunicar. Eu gosto do que tem a homilética, do que tem a capacidade de transmitir. Gente, a sã doutrina vai ser negada por qualquer bobagem. Me perdoe falar assim a questão do meu peso, mas é porque assim, até isso, sabe? A cultura helênica, ela forçou o povo de Deus a se reorganizar. Aqui é uma esperança. Como a segunda vinda, ela aponta para a primeira, ela forçou aos verdadeiros cristãos, aquele que mantinha a sua fé, a se reorganizar, a escrever a lei de Deus, a voltar assim. Então, como que nós, como igreja de Deus, agora eu quero trazer a esperança, né, para não acabar nessa parte terrível, nós vamos
sendo encontrados pelo Senhor, porque Malaquias vai terminar dizendo assim: o dia do Senhor será terrível como uma fornalha. Só que ele fala assim: mas para os meus eu vou vir com cura nas asas. Então nós temos a esperança. Nós precisamos olhar para esse cenário e não dormir. Um bom soldado não se deixa ser levado para a vida civil. Então nós precisamos abandonar essas filosofias, meus irmãos. Está cheio de coisa, é muita atividade terapêutica. Sabe, meus irmãos, da última vez eu falei aqui de uma atividade terapêutica que está em alta no mundo aí. Brigaram comigo, falaram que eu sou arrogante. Meus irmãos, está crescendo muita corrente de coisa que é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e conquistar os montes. É Jesus e subir o monte. É Jesus e a autoajuda. Meus irmãos, assim, é que eu tenho um certo ímpeto, assim, mas de verdade, assim, com humildade, eu quero dizer que, meus irmãos, o Senhor precisa nos livrar de Jesus e mais alguma coisa. Jesus precisa nos livrar da autoajuda. Sabe, falar que a gente tem que orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, sentar com a nossa família e ler a Bíblia todos os dias, ninguém quer. Ninguém quer. Vai uma vez por ano lá, faz o que você tem que fazer e resolve. Ninguém quer ler a Bíblia todo dia, ouvir o Senhor todos os dias. Ninguém quer estar num secreto lugar todos os dias. A gente quer facilidade. A gente quer um movimento. A gente quer o retiro. Falei sobre o retiro. O retiro que eu falei, ninguém lembrou, né? Só do que eu critiquei, mas tá. A gente quer o retiro. Nossa, vai ter o retiro dos pastores do Jamei, eu vou, fogo e glória. E cai, chora, se catarra assim no chão, choro. Sim, mas assim, é o que acontece entre retiros que é o que importa, meus irmãos. É entre um retiro e outro. É a vida diária com o Senhor que vai apontar a nossa esperança, sabe? Vai chegar um tempo que a gente não vai mais conseguir ouvir isso. A gente vai querer os caminhos mais curtos e atalhos. Tem uma música que... Eu sempre trago uma música, né? Porque eu não consigo, mas... Muitas músicas tocaram meu coração nos últimos dias, de verdade. Mas uma do John Mark Pantana fala sobre... É uma música que não tem tradução, ela é Made for Jesus. Uma música até meio melancólica, assim, né? Mas ela diz: eu fui feito para Jesus. Meus irmãos, eu quero, assim, lembrar você foi feito por Jesus. Para Jesus. Você não foi feito para a vida civil. Você não foi feito para subir os montes, dos 7 montes as esferas de governo, as esferas de não sei o quê. Meu amigo, você nasceu para Jesus. Para ter um relacionamento com Ele. E logicamente que se Ele te chamar para qualquer uma dessas coisas, para estar em qualquer um desses lugares, você vai, porque você é obediente. Nós sabemos que precisamos de pessoas nesses lugares, mas não almeje isso, meus irmãos. Eu quero terminar, não me odeiem pelo horário, meus irmãos, mas tá. Eu quero só terminar lembrando da parábola do tesouro perdido. Como que é a parábola que Jesus conta? Um homem foi para um campo e encontrou um tesouro. Quando ele viu aquele tesouro, ele voltou. Como que ele voltou? A palavra fala, enfatiza como que ele volta. Quem lembra? Cheio de alegria. Para vender tudo. E comprar o terreno, porque ali tinha um tesouro. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês de que o tesouro é muito valioso. E que quando a gente olha para esse tesouro, a gente pode pular de alegria. Que ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente venda tudo, ainda que a gente abandone tudo, ainda que a gente olhe para nós e fale assim: nossa, em mim mesmo eu não consigo. Gente, está tudo bem, a gente corre de alegria para aquele que nos chamou para sermos soldados. Um bom soldado não se envolve com a vida civil. Sabe, meus irmãos, eu tenho medo da gente ser pego de surpresa. Não é no próprio Sermão do Monte que Jesus fala que muitos chegarão diante dele e falarão: Senhor, Senhor. E aí Jesus vai olhar para eles e falar assim: migão, como que é seu nome mesmo? Só que assim, a gente fica sempre olhando assim
para o outro. Existem algumas coisas que a gente usa da própria escritura, assim, né? Não, eu sou salvo, tá tudo certo, tá. Mas, meus irmãos, cuidado, cuidado, porque a gente vive uma cultura misturada. Eu contei uma história toda aqui, você deve estar cansado porque eu contei uma história toda aqui, já estou terminando. Mas é só para alertar o coração de vocês que é a mesma história. Não mudou. Não existe Novo e Antigo Testamento no sentido linear da história. É a mesma história, nós somos o mesmo povo, fazendo duas coisas: perdendo a doutrina, virando agnóstico, não sabendo da nossa fé, atrapalhados quanto até mesmo o que crê. Gente, está nascendo, está muito forte nos nossos dias uma heresia que foi rebatida lá em 1700, de que Jesus não é Deus. Isso é muito forte. Está aqui um sarna da galega aqui do Mateus, que é meu amigo, que eu amo muito, e é chato com essas coisas. Graças a Deus por homens como ele, chato, que vão ficar morrer brigando, que Jesus é Deus, que Espírito Santo é Deus, que quem foi encarnado não foi só um homem, foi o próprio Deus. E assim a gente está abraçando isso, assim, não, mas é que não é bem assim. Não é bem assim para o agnóstico. Sabe, eu estou querendo dizer que existem heresias que estão surgindo fortemente nos últimos dias, e a gente está, nossa, é verdade. Meus irmãos, nós precisamos, eu falei na última vez, acho que foi quando o Ali pregou aqui sobre redes sociais, sobre apologética. Falei, né, para quem não sabe o que é isso, pesquisar. Apologética é você desenvolver a capacidade de defender a sua fé, o seu credo. Meus irmãos, são dias de apologética, de defender a nossa fé, da gente saber o que a gente crê. Jesus não pode ser mais, assim, um ser místico. Sabe qual que é o grande problema dos judeus no tempo helenístico? Que ele cria no Deus de Israel por causa de tradição. Por que você crê no Deus de Israel? Não, porque meu pai crê, meu avô crê, daí fica feio, né, o quebrar, né? Meus irmãos, não importa o que o seu pai crê. Eu tenho a graça de ter pais aqui, né? Tenho a graça de ter avô, avó, mas isso eu precisei ser alcançado pelo Senhor e desenvolver o meu relacionamento com Ele. Então, meus irmãos, eu gostaria de lembrar da fala do Pirula, uma frase triste, de que muitos acham que são cristãos, mas na verdade são agnósticos. É só um alerta, eu não estou acusando nenhum de vocês aqui, eu estou falando para nós como igreja, como povo de Deus. Estou citando a história do povo de Deus. Mas se esse alerta bater no seu coração, ouça a voz do Pai. Ouça a voz de Deus. Eu gastei aqui todo esse tempo para dizer assim que você foi feito para Jesus. Você foi feito para os céus. Para habitar com Ele. Não para reinar. Não para ser o vencedor. A gente pode orar? Vamos ficar de pé? Jesus, eu quero louvar o Senhor porque o Senhor é bom, Pai. Honrar o seu nome porque o Senhor é um bom Pai que nos estende os braços e nos segura, nos sustenta, Jesus. Seus braços